Olá pessoal, muito boa noite para o Café com Resolute Podcast. Hoje, nesse episódio, convidamos uma pessoa muito especial, um amigo do mercado de direito imobiliário. Então, nós vamos discutir bastante sobre esse assunto hoje e vamos também contar um pouquinho das experiências, como é viver em Gramado, a qualidade de vida que essa cidade oferece, muitas referências aqui compartilhadas. Estou aqui agora com o Roque, meu sócio, e o Dr. Hamilton. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos começar, então, nossa conversa aqui descontraída. E espero que as pessoas que estão do outro lado acompanhem e gostem. Também compartilhem aí suas opiniões com perguntas. A gente vai respondendo assim que possível. E a conversa vai fluindo aí naturalmente. O Roque trouxe os óculos hoje, vai poder ler, né? Vai fundir. Pessoas, sejam bem-vindos aí ao segundo episódio da nossa jornada aí de apresentação de Gramado e com convidados ilustres, né? Daqui a pouco a gente vai apresentar, né, Felipe, formalmente o Hamilton, quem é o Hamilton. E a ideia é trazer esse conteúdo fantástico para todo mundo, né, com pessoas maravilhosas. Então eu quero chamar o Hamilton Schneider, além de um grande amigo aí, faz parte do nosso jurídico. A ideia dele estar aqui também é falar, né, doutor Hamilton, sobre a tua vinda para Gramado, por que você escolheu Gramado, né? E hoje, além de ser uma pessoa moradora e de estar em Gramado, faz parte do jurídico da Resolute Imóveis, né? Que faz um trabalho maravilhoso há anos para a gente. E eu queria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho aí dentro da ideia de como é morar em Gramado, como é que é a segurança, se tem muito bandido ou não, como é que é os parques os parques de diversão, como é que é ter a família hoje em Gramado, Antes dele responder aqui, Roque, vamos agradecer que o Dr. Hamilton topou esse desafio de vir aqui participar do nosso canal aqui. Que realmente o nosso foco é trazer pessoas importantes, de muito conhecimento, para compartilhar informações e experiências para as outras pessoas que estão lá do outro lado nos assistindo. Então, agora, doutor Hamilton, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Então, vamos agradecer, claro, né? Muito obrigado por estar aqui e por fazer parte, né, da equipe da Resolute na parte jurídica, que com certeza faz um excelente trabalho aí há anos para nós. Muito bem, Roque e Felipe. Antes de me apresentar, então, eu que agradeço pela confiança de me trazer aqui para esse podcast, que é de abrangência, né, ao vivo agora, e depois sabemos que o YouTube deixa disponibilizado e as pessoas vão acessar. Isso. Então, é uma responsabilidade grande e fico agradecido pelas palavras, sempre elogiosas. Eu adoro ouvir os áudios do Felipe e do Roque quando entram em contato comigo, me ligam mesmo, porque se está um dia ruim assim, eleva, né? A gente fica muito bem. Legal. Fica muito bem. E agradecer pela confiança como profissional. Sempre. Não só como um amigo, alguém das relações que a gente cultivou e hoje a gente vai amadurecendo essa relação, mas pela confiança no trabalho, porque o ramo imobiliário exige, claro, toda a habilidade do corretor, mas exige suporte de um contador, um bom contador que possa um jurídico fazer bom. Um jurídico, né? Aliás, jurídico, acredito, sempre eu levo isso para os clientes, para as pessoas do meu convívio, que é fundamental, até a pessoa física mesmo, né, que se oriente com o advogado, porque está muito fácil hoje de ir no YouTube ver algumas postagens, ou no Google tem resposta para tudo, você encontra modelos de contrato. Eu não vou contratar advogado, vou pegar esse modelinho aqui, vou seguir que está legal. É natural isso, né? Mas a gente sugere, né, e não puxando a brasinha para o meu assado, mas também puxando um pouco, de que sempre se consulte um advogado. E essa clarividência a Resolute, desde o primeiro dia, teve, de que a empresa, né, uma corretora, quando se constitui, precisa de um suporte. E eu fico agradecido por essa confiança. Ok, muito então, obrigado. Já me apresentando. É isso aí. Certo? Importante. Meu nome é Hamilton Schneider, sou natural de Ibirubá.
Ibirubá. Ibirubá. Isso, eu Isso aí. costumo brincar. Tá no mapa. Mas tem que olhar com uma lupa. Hoje, Ibirubá tem uma certa importância, assim, no cenário gaúcho. É uma cidade localizada no Planalto Médio, no Alto Jacuí, entre Cruz Alta e Passo Fundo. Eu formei em Cruz Alta. Cruz Alta, é verdade. Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, na Isso, Unicruz, a terra do Érico Veríssimo. E formei em Ibirubá e lá trabalhei por 8 anos. Formei muito jovem ainda, tinha acabado de completar 22 anos, formei no ano de 88, estou revelando minha idade já. No ano, inclusive, em que é promulgada a Constituição Brasileira, Exato. a atual Constituição, 1988. Então é fácil de gravar. A Constituição foi promulgada em outubro, eu formei em dezembro e comecei a advogar imediatamente, porque no meu tempo, de tão antigo, não tinha a tal da temida prova da OAB. Então a gente saía da formatura já dando carteiraço. Não tinha? Não tinha? Não tinha a prova da OAB na minha época, ela surgiu um pouco mais tarde. E comecei advogando em Ibirubá. E de lá, desses 8 anos, eu advoguei para a empresa, um frigorífico que era um dos grandes, a maior indústria da cidade, me deu a oportunidade. Fui advogado do Poder Público na prefeitura, recebi um convite logo em seguida para trabalhar, assessorar a Câmara de Vereadores, porque com a promulgação da Constituição, todas as prefeituras deveriam rever o seu regimento interno, né, das câmaras, das prefeituras e fazer a sua lei própria para se adequar à Constituição. Então, assessorei, trabalhei na prefeitura de Ibirubá, depois na prefeitura de Colorado, que é uma cidade vizinha, inclusive assessorei também em Ceuba. São cidades muita gente pode não conhecer, mas são próximas Tudo dali. próximo. E também fui jurídico durante 6 anos da Caixa Econômica Estadual. Para os saudosos, vão lembrar da Caixa Econômica. Vocês são mais jovens. Caixa Econômica Estadual competia com o Banrisul. Haviam 2 bancos estatais, um banco mais voltado para o comércio, o Banrisul, e a Caixa Estadual era um banco de fomento para pequenos produtores rurais e pequenos comerciantes. Com um determinado momento, o governador resolveu que os bancos não poderiam competir entre si, extinguiu um deles, o menor, naturalmente a Caixa. E eu havia, naquele momento, mais ou menos, que concentrado minhas atividades como advogado em prol da Caixa Econômica. E fui pego de surpresa com a extinção. Meus parentes já haviam migrado, toda a família da minha mãe, que é Lagman, né, eu sou Schneider por conta do meu pai, haviam migrado para o Mato Grosso na década de 70, começo dos anos 70, e lá se estabeleceram como agricultores. E o único alemão teimoso que ficou para trás foi meu pai. Meu pai disse, não, meus filhos vão estudar. Ele não queria ver a gente em cima de trator, de plantadeira. Na época, nós não concordamos muito com isso, porque meus tios e meus primos progrediram muito no Mato Grosso com a agricultura. E a gente via o progresso deles lá. A prosperidade. A prosperidade. E meu pai era um taxista, consequentemente, nossas condições financeiras não eram lá tão avantajadas como dos parentes que já haviam migrado para o Mato Grosso na década de 70. Mas o pai, talvez com essa visão de nos fazer estudar, meu irmão mais velho formou em economia, aposentou como funcionário da Caixa Econômica Federal recentemente, trabalhou sempre no serviço público. Minha irmã formou logo depois de mim, ela sim pegou o da OAB já, são 9 anos de diferença. Depois ela me acompanhou, é advogada também. E só para complementar, falei do Mato Grosso, porque assim com o fechamento da Caixa Econômica, eu tinha um escritório bem estabelecido em Ibirubá, já afamado na região, porque eu pegava toda a região da Caixa. Ijuí, Passo Fundo, Santa Rosa, Santo Ângelo era a nossa sede da Caixa Econômica. E eu peguei todo o jurídico, Cruz Alta, atendia Três Passos, toda aquela região. Um mercado bem amplo. Só que quando se extinguiu a instituição, eu fiquei sem o meu principal cliente. E lembrei dos parentes do Mato Grosso, que já haviam migrado para o Mato Grosso, que tem, muita gente confunde, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso lá de cima. Sim, é normal. Na época era um só, depois dividiu, em 77 dividiu com o Mato Grosso do Sul. Eles já estavam mais ao norte, sediados numa cidade chamada Sorriso.
Lembro bem, fui lá visitar um tio que tinha passado por um problema de saúde, tal, e bem, vou conhecer esse lugar. Peguei um ônibus, porque era muito comum se viajar de ônibus naquela época, e o norte do Mato Grosso não era servido por rodovias, como é hoje, nem aeroportos. Fui lá para visitar meu tio. Gostei muito da cidade. Tinha talvez 100 metros de asfalto, o resto era muita terra, né? Uma cidade incipiente, começando, né? Mas achei que havia ali possibilidade de eu trabalhar. E o meu tio me mostrou muito animado a cidade, né? Eu disse, mas onde é o fórum? O fórum é em Rosário Oeste. E eu lembrava muito bem que eu tinha passado por uma cidade chamada Rosário Oeste. Mas assim, é umas 4 ou 5 horas antes do ônibus chegar. Eu disse, quanto quilômetro dá? 350. Minha Imagina o nossa. fórum. E a prefeitura? Não, que não é município. Nós somos um distrito de Nobres. Nobres hoje tem uma certa importância em razão das belezas naturais de Nobres, mas também mais de 200 quilômetros de distância. Pensei, não é para mim. Como é que eu vou abrir um escritório aqui com um fórum a 350 quilômetros? Se fosse hoje era fácil, né? Sim. Na época deslocar ia ficar um pouco mais difícil. Mas a coisa rolou, eu vi que ali poderia ter alguma possibilidade. Eu era acadêmico na primeira oportunidade que fui, depois já como advogado, vi que a cidade já prosperava, aí sim, um fórum, e tive o convite de um advogado já bem estabelecido lá no Mato Grosso para trabalhar numa outra cidade vizinha, lá para as distâncias do Mato Grosso, próxima, Lucas do Rio Verde. Me mudei para lá em 97, para Lucas do Rio Verde, e fizemos um escritório lá, começando do zero. Larguei o escritório aqui do Sul e migrei para o Mato Grosso, morei 17 anos no Mato Grosso. A ideia, só para contextualizar um pouquinho, de todos os gaúchos que migram para o Mato Grosso, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, aquele centro-oeste foi tomado... Rondonópolis, eu tenho os irmãos da minha mãe. por gaúchos. Né? Os gaúchos são empreendedores, são pessoas de visão, viram que era possível plantar soja e arroz, hoje milho, na mata, na selva amazônica. Imagina, era coisa que não era muito concebível, né, de se fazer. Então, eles... e é realmente o gaúcho que desbravou tudo aquilo. Daí tu começou o teu escritório lá e começou a captar esses clientes, essas pessoas de lá, e fez a tua carreira lá. Isso. Aí, como eu conheci o meu sócio, foi sócio durante 12 anos, ele já tinha clientes bons, bem estruturado, e nós fomos para o interior, o escritório dele na capital, para que nós pudéssemos, no interior, captar clientes também. A ideia era que nós pudéssemos atender produtores rurais que estavam endividados, porque, via de regra, os produtores fazem grandes investimentos e, nesses grandes investimentos, acaba que eles, por alguma razão ou outra, frustração de safra, por exemplo, um negócio mal feito, venham a ficar endividados. A ideia era essa. Mas nós acabamos fazendo o contrário. Nós fomos contratados por 2 multinacionais na época, hoje, grandes multinacionais, uma delas é a Monsanto e a outra a BASF. Posteriormente, eu advoguei para a Bunge, que é uma das grandes companhias mundiais em fertilizantes, em armazenamentos de grãos, né? Muito, e eu confesso, por esse meu sócio ter realmente aberto as portas desse cenário, para que nós pudéssemos atender grandes companhias. E uma das razões era que o Milton, até o nome era parecido, brincavam com a gente, era Milton e Hamilton, como se eu fosse a negação dele, né? Normal, anormal, Milton e Hamilton, vamos lá. O pai dele era desembargador, e isso contava muito, que puxa o sobrenome. Sim. Né? Então as companhias viam no escritório, que tinha o nome do famoso desembargador, que nós pudéssemos, a partir daí, captar clientes. Foi importante. Foi muito importante. Morei na capital 5 anos, em Cuiabá, e depois voltei para Sorriso, quando desfiz a sociedade e resolvi fazer uma carreira solo, digamos assim, e atender... aí sim, saí da multinacional para atender produtores. Eu vi que era mais inicial, vantajoso trabalhar do outro lado. Né? Porque é uma questão de perspectiva, de você ver, adequar, que é...
Mas onde eu ia chegar? A ideia, quando eu fui para o Mato Grosso, era de lá me estabelecer por um determinado tempo. E o sonho de todo gaúcho, que eu falava antes, é voltar para a terrinha. A terra... Voltar para o Rio Grande. O Rio Grande. Muitos, eu acho muito admirável, que é evidente, Sorriso hoje, onde eu morei por último, é uma terra que eu gosto muito, mantenho o escritório lá, com parcerias, é evidente. Não, eu vou lá frequentemente, mas eu mantenho o escritório junto com outros advogados. É uma cidade hoje de 120 mil habitantes, diferente daquela que eu conheci, né? Com uma ruazinha, só poucas ruas asfaltadas, poucas casas, elas progridem muito rapidamente. Sim. Né? Então, a grande parte das pessoas acaba acostumando com aquilo e acaba ficando porque os negócios estão ali. Mas eu ainda acho, né, que no fundinho as pessoas têm vontade de voltar para cá. E é um fenômeno que acontece muito, inclusive em Gramado. Já vamos chegar lá para falar de morar em Gramado, como é morar em Gramado. Exatamente. Né? Importante essa questão, né, Roque, que a gente comentou, da questão por que o doutor Hamilton escolheu Gramado para ter a sua vida, trazer sua família para cá, trazer sua empresa, seu negócio para cá. Pois aí tem uma história aí entre vocês dois, né? Que o doutor Hamilton vai compartilhar um pouquinho aqui para as pessoas que estão nos assistindo aí. Eu vou contar até o momento crucial, daí o Roque conta. Mas chegou um determinado momento, quando a gente passa a se estabelecer, não só financeiramente, mas estruturar como família, por exemplo. Casei no Mato Grosso com uma gaúcha, para variar, né? O pessoal diz, tu vai para o Mato Grosso... A saudades era tanto que a Márcia... Casa com uma gaúcha. Minha esposa é de Criciúmal. Criciúmal é lá na região do norte, mas a conheci no Mato Grosso. A Márcia ela praticamente só nasceu aqui. Ela nasceu, com 2 anos o pai dela migrou para o norte, e eu a conheci no Mato Grosso, casamos. Lá nasceram o William e a Yasmin, meus 2 filhos, nasceram lá. O Jean é ibirubense. O Jean hoje é advogado também, nós grande advogado, em parceria, né? Ele também ajuda nos contratos da Resolute. Perfeito. E sempre com muita altivez, sempre com um respaldo muito grande, né? Teu, e com uma agilidade que eu fico surpreendido, né? Então, parabéns Bacana, obrigado. Pro Jean e para você. Essa segurança é importante, passar para os nossos clientes, né? Com pessoas tão... Então, chegando ao ponto, por que voltar? Isso até eu me questionei muitas vezes, as pessoas, estava bem estabelecido, família estruturada, amigos... Depois de quantos anos, Hamilton? Foram 17. 17 anos. Eu morei em Lucas do Rio Verde, Cuiabá, na capital, e já há 10 anos morando em Sorriso, com aquele pensamento de voltar para cá quando tivesse uma base sólida financeira, passa pela financeira, familiar. O William, depois tu vai contar a história do William, né? Já estava na idade de para buscar um ensino melhor, né? E de condição de vida melhor, e especialmente, tá? Você tocou logo no começo num assunto de fundamental importância, já vou dizer, antecipando o porquê da escolha de Gramado. Naturalmente, as capitais ou os locais onde se gera muita riqueza, você atrai investidores, você atrai pessoas que laboram muito, né? E isso se propaga, e junto com o progresso vem uma parte que não é muitas vezes desejada. Exato. Tá? O que é? Não estou falando de pessoas pobres ou ricas, não vamos separar dessa questão social. Vem a violência. Naturalmente. E consumo de drogas, né? Que é uma coisa que a gente não tem e acaba levando a violência, roubo. Hoje, se tu pegar os índices de violência da capital, Cuiabá, ou do interior, cidades como Rondonópolis, que é uma cidade considerada violenta, Sorriso, Sinop, as cidades que prosperaram muito e que naturalmente fizeram no seu entorno, né, nas periferias, as pessoas que vivem de atividades não lícitas, como droga e outras tantas, como inclusive esse mercado, né, de roubos, assaltos e costumeiramente muito violentos, começou a nos preocupar bastante. A Yasmin tinha, então, recém-nascido, ela tinha 4 anos quando nós mudamos para cá,
e nós presenciamos muitas cenas de violência. Nós éramos praticamente obrigados, nós tínhamos uma vigilância em casa, os moradores da rua contratavam uma vigilância própria. Nossa. E ainda assim, minha esposa saía, por exemplo, à noite, ou para ir na casa da mãe, da esposa, ou para ir num simples jantar. Sim, imagina Nós a não preocupação. tínhamos como nos locomover de volta para casa sem uma escolta. Então a gente contratava, chamava a segurança, portão eletrônico, abria, né, E esse tipo de coisa. e como é importante esse relato do Dr. Hamilton, né? Nós que estamos em Gramado hoje, acostumado com a segurança e a qualidade de vida que se apresenta na cidade, de todas as formas, às vezes acaba passando desapercebido isso, né, doutor Hamilton? Essa é a impressão que eu tenho. E ouvir esse tipo de relato, que nem a tua história, e o porquê que te levou a vir para Gramado, realmente prova que nós estamos em algo diferenciado, né? Que é essa cidade de Gramado maravilhosa, com o suporte que ela concede todos os dias a nós, né? A preocupação acaba se tornando muito grande, tu viver dessa forma, sempre preocupado com a família, com que algo possa acontecer, né? Então, Deixa de ser qualidade de vida, né? realmente. Isso mesmo. E aí, para onde voltar? Essa era a grande questão. Eu vou contar um pouquinho. Nós fomos, peguei a família, uma cidade que eu conhecia era pretendida por nós. Pensamos em Florianópolis, por exemplo. Fomos a Maringá para ficar uns dias ali para tentar habituar, porque as pessoas falavam muito bem. Maringá é uma cidade muito boa. Cascavel passou pela ideia, porque é uma cidade que a gente conhecia também. Pensamos em outras aqui. Aquela coisa do saudosismo de voltar para Ibirubá mesmo, a minha velha e boa cidade. Mas nós vínhamos muito frequentemente para Gramado e, como todo turista Se apaixona, não né? tem como. Aí tu anda por essas ruas, lá que a gente tinha cerca, muros de 3 metros de altura, concertina, aqueles arames farpados, aquele monte de coisa. Andava aqui, tu via as casas, andando pelo Planalto, pelo Bavária, aquelas casas sem cerca, as pessoas ali confraternizando, tomando um chimarrão, uma cervejinha, uma caipirinha em frente de casa. Aquilo era um sonho para que a gente pudesse usufruir. E foi por aí exatamente que a gente escolheu o Gramado. Legal. A razão da segurança, qualidade de vida. E já tínhamos viajado muito, hoje a gente viaja bem mais pelo Brasil. Eu conheço todos os estados brasileiros, trabalhando para as multinacionais. Sim. E hoje eu ainda trabalho para duas das multinacionais, não são as mesmas. Eu sou advogado, só para contextualizar quem está nos assistindo, eu advogo para a ICL, a maior empresa mundial de fertilizantes. Ela comprou uma empresa brasileira, que eu sou advogado há 27 anos dessa mesma empresa, desde o tempo do Mato Grosso. Consegui manter esse cliente. Eles têm sede em São Paulo, na verdade a matriz é em Tel Aviv. A ICL é um grupo de judeus israelita que comprou a Produquímica brasileira, hoje tornando-se a maior produtora de fertilizantes mundiais. E o Brasil é o grande mercado de fertilizantes. É a bola da vez do mercado. É os Estados Unidos, hoje. dominado pela Mosaic, que é a segunda, e o mundo é tratado pela ICL. E também da Nitroquímica, que é uma empresa mais jovem, já de brasileiros, mas que um diretor da antiga Produquímica, hoje é o diretor da empresa, sempre gostou do nosso trabalho, trabalhamos por mais de 20 anos, ele se afastou. E o que possibilitou de vir para cá? Poxa, vou parar de advogar, vou começar outra atividade? Não, os meios tecnológicos nos facilitaram muito. Hoje eu faço audiências ou faço reunião com os meus clientes, como todo mundo já está acostumado. Tudo online. Formato Pelo digital. Skype, nós temos tantas plataformas, o próprio WhatsApp, que me permite eu advogar em qualquer lugar do mundo. Né? Então não há mais necessidade. Eu tenho um colega muito querido, me visitou aqui em Gramado, também adora aqui. Na época ele cogitou de morar aqui, também com o problema da violência. Ele era residente em Goiânia, mora em Portugal. No Algarve, está lá tranquilo e advoga, normalmente. Sim, os de meios Portugal. digitais hoje, com vídeo, com Quebrou call, hoje pode trabalhar em Nós qualquer lugar do mesmos. mundo, exatamente. Nós mesmos, a nossa relação Hamilton, Jean e Resolute. A gente resolve por e-mail. Sim, WhatsApp. Por WhatsApp, né? As barreiras foram quebradas digitalmente. Né? Hoje Então, o Felipe me fez uma solicitação. Exato. Né?
Aí manda o arquivo ali, analisa, é muito rápido, né? Não há necessidade desse deslocamento. Agilidade, né? Muita agilidade. Muita agilidade. Muita agilidade. E essa com segurança certeza. é muito importante, sempre bom esclarecer isso e comentar que a questão jurídica é de extrema importância no nosso negócio. Importante passar para os clientes, para as pessoas que estão nos ouvindo, que a Resolute se preocupa muito com essa questão. É sempre em primeiro lugar, documentação, o jurídico tem que estar 100% alinhado com os nossos ideais, com a nossa ética, o nosso compromisso, né? Exato, esse é a palavra, o compromisso com o nosso cliente. E por isso, né, que não foi simplesmente buscar uma empresa que apresentassem uma questão jurídica para nós, né? A gente buscou uma história, gerar um relacionamento, como a gente já conhecia o Hamilton, né? Uma procedência e a qualidade do serviço dele sempre foi esplendoroso, assim, aos olhos de quem não estava precisando. Na época, né, Hamilton, a gente não tinha a Resolute ainda, quando a gente acabou se conhecendo, e por isso... a Resolute contratou a Hamilton por ser o melhor, né? Por ter uma história, né? E como é bom contar histórias, ouvir histórias, né? Acho que é importante a gente comentar aqui que quando eu e o Rock começamos na Resolute, quem abriu as portas e nos deu uma oportunidade de imóvel, né? De sala para começar a trabalhar, né? Criar a nossa história, né, Rock? Doutor Hamilton, aqui agradecemos também pela oportunidade, chegamos onde chegamos porque alguém deu uma oportunidade. Independente da religião, do que a gente acredita, de misticismo, nada, mas parece que tem coisas que vão se encaixando de uma forma tão... Que não há como explicar, né? É a energia, o rapport que é gerado, né? Voltando lá, da decisão de vir para cá, não conhecia absolutamente ninguém em Gramado, não tinha uma referência sequer aqui. Nós ficávamos em hotéis, eu visitava os pontos turísticos, o que todo turista faz. E vai embora. Não tem como, vai embora e só leva a lembrança de Gramado. Uhum. E quando deu o estalo, a minha esposa falou, Gramado, nós amadurecemos, aí, pronto, vai ser, tá decidido, senão tu fica em cima do muro. E não faz, né? E aí o quê? Vamos lá nos sites de imóveis, começa Vamos pesquisar, vamos procurar. Olha, aí eu encontrei um site, fiz uma ligação, agora posso até falhar se foi uma ligação, me ajuda, Rock, ou foi e-mail? Acho que foi um e-mail que eu disparei. Foi um e-mail e saudosamente, né, eu fiz a ligação, a gente não tinha, eu acho, o WhatsApp, não tinha. Não tinha o WhatsApp na época. Foi em 2013. E eu liguei pro Dr. Hamilton e saudosamente ele me recepcionou muito bem, falou dos interesses dele, né, de Gramado. E foi fantástico, né? Teve a história que eu contei no primeiro episódio, né? Que a gente trouxe o Hamilton para cá e não foi brincadeira, porque ele me falou das intenções dele, do condomínio, enfim, que queria um terreno, ia se estabelecer. Né, ele estava bem estruturadamente, financeiramente estruturado e que queria vir e buscar essa qualidade de vida que Gramado apresenta para todos nós, né, Felipe? E na época eu realmente fiz o meu trabalho, né, de cativar o cliente. Eu acho que gerar esse relacionamento é de suma importância hoje, não só para vender, mas a longo prazo, que é o que acontece com a gente, né? E eu fui lá e fiz um vídeo, acho que mesmo com serração, né? Eu apresentei o terreno, disse, putz, cheguei lá, podia ter um sol maravilhoso, mostrar a vista, né? Igual eu fiz o vídeo, doutor Hamilton, olha essa vista, com essa serração maravilhosa, onde o senhor está aí, não tem essa serração, é só Gramado que vai te proporcionar. E eu te mandei, só via grama e mais nada, né? E ele saudosamente, Rock, agradecido aí pelo envio, pela tua presteza de fazer esse vídeo. Gostei muito de ti, vamos marcar um dia, né? Eu acho que logo depois, acho que uns 20 dias depois, você pegou um avião e... Foi...
Eu lembro perfeitamente. A gente sabia o que queria. Não me deixa mentir sozinho aqui sabia que agora. era Gramado. Confirma, hein? Mas só, não me enxuta só aqui, voltando. cara. Tá. Eu não conheci o Felipe, conheci o Felipe depois. Sim. Mas só voltando, né? Por favor. Como ocorre esse processo de simbiose, de aproximação, Sim. de empatia, não sei que palavra melhor usar, mas... Rapport de alto nível. É isso aí, vamos lá. Mas o fato é que é interessante, com o tempo, os cabelos brancos, a gente vai percebendo que essa coisa de feeling, de primeira impressão, conta demais. Importantíssimo. Eu podia ter ligado para qualquer outro corretor e te falei isso, e falo agora para todo mundo aqui. E a gente tem essa fidelidade com a Resolute, não é porque tem os melhores negócios, tudo, mas é pela segurança, por saber que jamais Roque e Felipe, ou qualquer corretor da Resolute, colocaria um cliente em fria, como ocorreu naquele caso. Nós fechamos o negócio no vídeo, né? E sem eu vir aqui. Eu vim depois, nós gostamos do terreno. O meu filho hoje, o William, ele formou na Unicinos. Um abraço aí para o William. Opa. Depois eu vou contar a história do William. Conta a história do William, essa é bacana. Formou na Unicinos, hoje ele é engenheiro. O que nós pegamos na época? O Google, tu nos deu a localização do terreno, no condomínio. Nós pegamos uma imagem do Google e já traçamos umas linhas, porque eram todos terrenos vazios, não tinha casa. O Alphaville eram poucas residências. Eram poucas. E não tinha como. Mas daí tinha a metragem, eu e ele já, ele tinha 15, 16 anos de idade, mas já tinha habilidade, sabia que ia ser engenheiro. Puxamos, traçamos as linhas ali e a gente sonhava com a casa naquele local. Acabamos não construindo ali, né, Roque? Não. Porque na oportunidade que eu vim para assinar os contratos, nós fizemos absolutamente tudo, trocamos o terreno, você lembra? Sim. Tinha comprado um do lado, daí você nos levou com o proprietário e nos convenceu. Outra coisa maravilhosa, porque certamente eu teria me arrependido, porque vendo por foto, e havia uns 4 disponíveis ali. Sim. Havia uns 4 terrenos disponíveis, escolhemos um que encaixava no preço e o do lado era um pouco melhor. Então você me chamou para o lado e disse, Milton, vamos dar uma puxadinha aqui, dá para forçar e comprar o do lado? Claro, eram 300 metros a mais no vale, aquela vista para o vale, e nada como pessoalmente, acabou acontecendo. E aí, quando viemos assinar, você estava ali da Garibaldi, vendendo aquele prédio na frente do Serra Azul. Sim, o eu fui te visitar, Garibaldi, você era a única referência em Gramado, aí eu vim para visitar. E aí eu disse, poxa vida, construir em Gramado. Né? Nós tínhamos construído muito no norte lá. Eu tenho hoje empreendimentos que eu alugo, né? Lá no norte. E a gente construindo passa alguns dissabores, é verdade, né? É muita alegria de ter, mas daí lidar com pedreiro, falta de material, outras coisas. E nós à distância, porque eu ainda levaria 1 ano e meio, 2 para a transição, porque eu não ia abandonar meu escritório de uma hora para outra. Tinha toda a transição, a minha irmã, planejamento, né, os sócios de lá para tocar o escritório, e a ideia era 2 anos. Aí te consultei acerca de construtores, já que tínhamos essa afinidade, e você me disse, que tal um apartamento? Ficava a 100 metros do lugar onde você estava. Acabei, assim foi tudo muito rápido, né? Nós tínhamos um apartamento prontinho para comprar. Foi fantástico, né? Até na época eu me lembro que eu me dispus, né, a gente criar, elaborar. Eles, obviamente, aprovariam todo o projeto à distância e algumas vezes eles viriam para cá, né, Felipe? Mas eu me propus a cuidar da obra, a estar fiscalizando, olhando. Enfim, eles acabaram me visitando num plantão. E eu olhei para o Hamilton e para a Márcia e, gente, enquanto não sai esse projeto, esse terreno, essa construção desse terreno maravilhoso, que tal vocês ficarem, né, na melhor cobertura hoje de Gramado, que é o residencial Luzerne. Exato. Né? E a gente foi justamente na cobertura, algo maravilhoso, né? Que depois, inclusive, o Dr. Hamilton acabou passando para um grande amigo dele, né, e cliente também, um dos maiores produtores hoje de soja do Mato Grosso. No setor do agro, no setor do agro. E, enfim, como é que foi vender essa cobertura para o Hamilton? A gente foi lá, apresentei, fiz eles se encantarem com isso, né? A Márcia só grilava um zoião assim para mim, disse, Roque, o valor, disse, gente, vocês Nós merecem. estávamos negociando o primeiro, eram 3
Era um por andar. Sim, um por andar. E encaixava no meu orçamento. Boa, bem lembrado. O 201. O 201 do segundo Entramos lá, eu achei legal. Bem lembrado. Aí veio a merda. Dá pra falar palavrão aqui? Fala. Vocês não querem ver a cobertura? Eu disse, não. A Márcia. Vamos olhar, Já né? estamos aqui mesmo. Aí quando brilha o zoinho, não tem jeito, né? E eu lembro Compramos dessa a parte, cobertura. porque nós trabalhávamos juntos, tinha recém entrado na empresa na época, então eu acompanhei todo esse trabalho do Rock e foi muito bem feito. por sinal. Eu falei, Márcia, É. vocês trabalharam a vida toda, agora vocês estão buscando qualidade de vida, vocês merecem o melhor, e se é algo exclusivo, 3 vagas de garagem, 300 metros de cobertura aqui só de vocês, é algo que precisa ser repensado aí, como no terreno, né? Vocês estavam buscando algo e pegaram, né, uma outra ideia muito melhor, e essa ideia é a cobertura, é a melhor, né? Já vamos falar de jurídico, mas eu tenho que contar mais uma, né? Para finalizar o As negócio. histórias é A importante diferença contar. estava em 50 a 60 mil reais ali para fechar o negócio. Eu disse, olha, eu posso dar uma moto. Uma Harley Davidson. Morcegão. Eu tinha recebido, fiz um divórcio de um cliente e recebi em honorário, porque o povo vai colocando tudo de honorário. Eu recebi uma Harley Davidson, zeradinha, 1.000 e poucos quilômetros, aquela morcegão. A morcegona aquela. Rapaz, coisa mais linda. Relíquia. Eu disse, posso dar essa moto a mais para ver se fecha o negócio. Aí não fechou, fomos eu e a Márcia ali, onde hoje é na rua coberta para jantar, de repente o Rock apareceu com um champanhe, né? Mas foi. Eles saíram. E aceitou, ele ficou com a moto. Resolvemos, né? Vamos perder o negócio por causa de uma moto, né, Rock? A gente tava ali, né, no calor da negociação com o proprietário, que hoje era o Ederson Broilo, né? Um grande amigo e parceiro também. Espero que um dia a gente possa convidar ele, que ele aceite o nosso convite de vir aqui falar sobre os empreendimentos, enfim, dele. Fantástico. E no momento não saiu, né? Não saiu a negociação, mas foi bem legal, porque daí eles saíram e a gente botou um pouquinho de pressão aqui, ali, tira dali. E daí o Ederson disse, Rock, se tu ficar com a moto de comissão e mais a parte que te cabe, mas tu tem que ficar com eu te pago a comissão, mas tu tem que ficar com a moto, reduz isso, reduz aquilo. Como é importante o relacionamento nesses casos, né? certeza. Porque a gente tinha essas pessoas, tanto o Ederson quanto o sócio dele na época, que era o Joel, né? Construtor, uma das referências hoje na cidade de Gramado. Joel Berrer. Com essa aproximação, esse relacionamento ajuda muito nos negócios, facilita, tem argumento, tem facilidades para ajudar numa negociação como essa, né? Daí eu fechei com o Ederson e sabia que vocês, dentro daquilo, a tua palavra era uma só, né? Descobri onde eles estavam, na rua coberta, jantando. Olha só. E peguei um baldinho de... Tu lembra disso? Sim, baldinho de gelo. Botou espumante. Uma espumante lá. Levei num paninho. Olhei lá, eles lá num cantinho, lá encolhido e... Disse meio assim, cabisbaixo, não fechou o negócio, por causa da moto. Cheguei e entreguei o baldinho e disse parabéns para vocês pela compra maravilhosa que vocês fizeram, o melhor investimento da vida de vocês. Que compra, Rock? Que compra? Champanhe aqui para vocês, uma espumante para comemorar, né? Mas nós nem compramos nada. Como assim? Tu já tá... como é que é daí? Tá, mas daí tu falou, aceitou a moto, enfim, eu peguei de comissão. Não falou, porque como é que foi assim a experiência ali? É que assim, quando existe uma comunicação das pessoas com seriedade, com um rapport, essa conexão que eu e o Milton e a Márcia tivemos, eu sabia dos limites dele porque eu já tinha, né, vendido o terreno do Alphaville. Eu sei, tu começa a compreender o limite dos clientes. E o Hamilton sempre foi muito claro, sempre muito objetivo. Ele fez aquela proposta e de outras que vieram atrás. Então eu sabia que aquilo era o limite dele. Se fosse, né, dessa forma, daquela forma, estava fechado. Ele saiu do apartamento dizendo isso. Então quando eu cheguei com o baldinho de espumante e disse, o negócio está fechado, comemorem, tá aqui, né? Aí eles me abraçaram, me beijaram. Que legal. O apartamento é de vocês e já era. Pronto, não, e é isso mesmo. E essa é uma habilidade, porque, imaginemos, né? Vocês devem ter, desde
É cresce ou cresci? Cresci. Cresci. Tem gente que tem fala pessoas que crescem. Mas acho desde que não tem vocês forma foram lá errada. aprender, né, fizeram o curso para ter o certificado, ok, tudo isso na teoria é maravilhoso. Mas algumas habilidades de corretor são únicas, né? Não são todos que as possuem, né? Então, o Roque, eu já sabia desde logo que essa habilidade dele era fantástica e o Felipe parece como que não sei se capta ou é por osmose, por estar próximo, coisa assim, mas e por conviver. É como eu com o meu sócio, esse que eu comentei, que me abriu as portas lá, era filho Sim. do desembargador, para trazer um advogado que ele mal conhecia. Eu só tinha no meu currículo ter advogado para a Caixa Econômica, era importante sim, mas essa confiança, e eu tenho certeza que eu copiei muito dele. Né? E só pela convivência nós viajávamos, nós rodávamos 150 mil quilômetros por mês, as comarcas do Mato Grosso, nós atendíamos Goiás, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul. A gente foi abraçando meio o centro-oeste todo ali e naturalmente você fica muito parecido com a pessoa. Você começa a pensar igual porque você está trabalhando junto. Então tem que ser assim. E Roque e Felipe têm essa sintonia, conexão né? que é Isso fora é do comum. importante. Porque é indiferente, e vocês passam isso para a equipe ouvindo o podcast com o Éder na semana passada, você nota até pela maneira de proceder, e não só como profissional, mas da família, dessa valorização Sim. da família. Conheci a Patrícia, a esposa do Roque, os filhos dele, né? A esposa do Felipe hoje, né? Fiz o famoso documento do enlace do Felipe. Ah, sim. Né? Importante, Sou quase um padrinho dessa Olha relação. só, mas família, a gente trata muito a questão família, né? Claro, mas isso é fundamental, né? Como o Roque disse agora, como depois de me conhecer, como não saber que ele poderia chegar ali com o champanhe e dizer que o negócio estava fechado? Era lógico que estava fechado. Só para deixar claro aí, esse enlace do Felipe com a Betina, isso é um contrato. Isso aí tu tem que ir lá marcar o casamento, Felipe. Bota a pressão aí, inclusive, Betina. tu fez isso recentemente, né? Não, eu fiz depois de 18 anos, né? Juntos, 19 anos aí junto, 2 filhos maravilhosos. E o amor ainda existindo, não tinha o porquê não, né? 19. Eu completou 25 anos, eu e a Márcia. 25. 25 anos casados. Papel passado um pouco menos, mas isso aí é o de menos. Eu acho que tudo... A Márcia está nos assistindo. Certamente. Parabéns, Márcia, viu? Parabéns. Brincadeira, brincadeira. Força e coragem. Ela usa uma expressão que eu adoro. Às vezes é na força do ódio, mas vamos embora. Vamos embora, é isso aí. Que legal. E assim, ó, ouvindo um pouquinho da história do Hamilton, do Roque, até o próximo convidado que eu vou falar depois... tem uma história muito parecida. Uma história muito parecida. Doutor Alfredo. Exatamente. Um doutor na área de medicina, trazendo uma grande novidade para Gramado na área da saúde. Então, próximo episódio aí vai ter muitas informações aí privilegiadas, tá? Relacionadas à saúde. E o Dr. Alfredo tem a mesma história, o mesmo relacionamento que a gente teve com o Hamilton, né? Você comentou do vídeo ali que o Roque fez, né? Sim. Na época foi muito parecido, porque o Dr. Alfredo é lá de Minas Gerais, né? E a gente se conheceu também pela internet. Então, na época tinha um empreendimento ali, o Vita Boulevard, que é onde tem o antigo campo do Gramadense. Na época nós estávamos no plantão de vendas ali. Então só existia a obra e a maquete. Então o que eu fiz? Doutor Alfredo, vou fazer um vídeo aqui ao vivo para o senhor, mostrando aqui a maquete, como é que vai ser o empreendimento e qual vai ser a posição do apartamento que o senhor vai comprar. Então tá aqui a maquete, a infraestrutura, mostrei todo o empreendimento através de um vídeo e mostrei lá na maquete onde é que seria o apartamento dele, para ele saber a vista que ele ia ter com a sua família, enfim. E graças a Deus deu certo, funcionou, ele comprou o apartamento por vídeo. Foi conhecer o empreendimento. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Exatamente. Hoje, esse tempo, né, que as pessoas, médicos, advogados, corretores, todos nós somos muito ocupados. Às vezes não há essa possibilidade e os negócios são dinâmicos. Pode tu perderes uma oportunidade
por ter que esperar mais para Sim, concretizar, né? Com certeza. O mercado de Gramado está muito dinâmico, né? Muito dinâmico, aquecido. Muito aquecido. A gente vê, eu rodo muito o Brasil, né? Boa. São Paulo, esses meus clientes são sediados em São Paulo, Goiás, Mato Grosso especialmente, mas rodo muito, né? Tem processos para o Brasil inteiro, Nordeste inclusive, Norte, aqui no Sul, evidente, e a gente nota que há um certo descrédito para com o futuro, né? Novo governo, não vou julgar, mas todo novo dá um certo apavoramento. E Gramado parece imune a isso. É uma bolha boa, né? Que eu sempre ressalto. Isso. Tem suas nuances, mas muito pequenas comparadas a essa vastidão do mercado que é. Porque, naturalmente, as pessoas vão procurar, à medida que se estabelecem na vida, né? E a gente vê esse fenômeno aqui, até falando desse grande empresário, hoje o maior grupo de produtores, é o maior PIB per capita do Brasil a nível de agricultura, é o Grupo Bom Futuro. Isso aí. Ele é o famoso cunhado do Elusmar, que é aquele que todo mundo conhece como investidor do Inter, né? Aquelas coisas. E aquele que pagou R$1 milhão pelo Rodinei lá para jogar a final, isso? Para o Rodinei ser expulso. Para ser expulso. O milhão mais caro da história. Pro Colorado dói. Só pro Colorado. Colorado doeu. Doeu a ferida, velho. Mas aí, só para ter uma ideia, ele... conhecido do meu cunhado. Minha irmã mora numa cidade chamada Campo Verde, mais próximo de Cuiabá, onde temos escritório, e o Zeca Bortoli tem a fazenda ali. Uma pequena fazenda de 70, 80 mil hectares. Mas afinal, ele que toca a fazenda dessa cidade de Campo Verde. E num churrasco, essas coisas, como é comum isso, né? Num churrasco de fim de semana, meu cunhado estava lá tomando uma cerveja, bastante falante. Aí ele disse, olha, eu tenho muita vontade. Eles são naturais de Torres. São gaúchos. Naturais de Três Cachoeiras e Torres aqui no litoral. Mato Grosso do Sul foi feito pelos gaúchos. Foi, exatamente. E aí migraram para lá e eu disse, eu adoro Gramado. Ele tem uma casa em Bela Torres, já é no lado catarinense, né? E... deve ter várias casas em vários lugares, né, do planeta. Uma casa em Orlando, que é fantástica também, mas isso é para os mais afortunados. Mas ali tem, né, Milton? É isso. E eu queria um lugar em Gramado, próximo do centro. E eu falei pro meu cunhado, eu, né? Eu tava vendendo... A cobertura maravilhosa. A melhor cobertura do centro de Gramado. Eu estava vendendo a cobertura, estava terminando a minha casa... Desculpa, eu já tinha terminado, estava morando na casa que eu tinha construído e a cobertura à venda. E disse para ele dar uma assuntada aí. Pegou o Learjet dele, pousou em Canela, veio aqui, aí eu emprestei a chave para que ele ficasse, encantou e comprou. Ele hoje é um potencial morador de Gramado. Olha só. Porque também o agricultor, qualquer das pessoas, está aqui, inclusive, não sei se está nos assistindo, talvez até esteja, mas está em Gramado com a família hoje. Aqui, passando esses dias, é o lugar que ele se encantou. Isso é muito normal, esse médico que vocês conheceram. Muitas pessoas... Tenho certeza que Gramado está no top 10, quem sabe top 5 do destino preferido para se viver com qualidade. É o primeiro lugar hoje, com certeza. Possivelmente. Do Brasil e o terceiro da América Latina. Possivelmente. Se não vale a memória. Gramado realmente é algo que encanta. Às vezes a gente está tão acostumado, né, Milton, a correr, a passear na correria do dia a dia, acaba deixando de perceber a beleza natural, né, de uma cerração, de um frio gostoso ao final da tarde, a beleza, né, da das nossa ruas estrutura limpas, organizada, exato, né, cidade né, planejada, da educação das pessoas, né, E é natural isso. E como é engraçado, né, essa questão da segurança, da faixa de segurança, as pessoas vêm de fora, né, com muito pouca educação. E relato, eu digo, de várias pessoas, eles colocam o pé ou colocam a roda do carro em Gramado, eles obedecem a faixa de segurança. Sim. Por que não? É que assim, fica complicado chegar em Porto Alegre, vou parar numa faixa de segurança porque eu aprendi lá em Gramado que tem que dar preferência pro pedestre. Cultura, né? É cultura. Os caras te passam por cima, né? Então, exatamente. Mas eles colocam o pé em Gramado, eles
né, a roda Isso. do carro. Quem se encorajaria de transitar pela Borges e jogar um papel de bala ou do picolé Sim. ou uma sacola no chão? Não dá coragem. Que é Tu vê tudo tão limpo. natural isso em outras cidades, Se você né? for para outra cidade, tu vê o lixo ali, você se encoraja. Mas aí joga. Talvez até nós temos educação, mas às vezes por instinto mesmo, tu pratica esse ato ou até mesmo desrespeitar a faixa de segurança quando você está em Porto Alegre, coisa que tu jamais faria aqui. Exatamente. Aquilo que está ali visível, tu acaba se corrompendo de uma certa forma. Né? É um processo mental isso, Sim, né? Que todos sim, nós sim. temos. Mental, temos isso. cultural, psicológico. Aproveitando esse assunto, segurança, inclusive o doutor Hamilton acompanhou os contratos com o doutor Alfredo, as aquisições dos investimentos que Olha, ele que fez bacana. aqui em Gramado, o doutor Hamilton Foi assessorou. verdade, Então, nessa Hamilton. questão, doutor Hamilton, a gente gostaria que tu nos explicasse um pouquinho mais da questão do direito imobiliário, né? O que é importante para os clientes na hora de um contrato de compra e venda, na hora da escritura pública. Perfeito, muito bem. Então, essas informações pontuais, a gente que lida todo dia, a gente entende, mas muita gente lá fora não sabe nem o que significa, o que precisa de documentação para ter uma negociação segura, né? Explicar num linguajar, vamos dizer assim, né? Que todo mundo possa realmente claro, entender. sem dúvida. Né? As precauções são muito acessíveis a todos e ela passa pela imobiliária. Sim. Né? É natural que a imobiliária tem que ter essa precaução, porque o cliente, compreendo eu como advogado, e eu já também necessitei, já fiz investimentos, e quando assim eu faço, eu confio na imobiliária. Isso é um ponto importantíssimo, que era o tópico que eu queria ter tocado no assunto, né? A Resolute hoje, a gente aprendeu, como você, né, narrou na sua história, tu foste levado por um dos melhores do Mato Grosso, aprendeu lá toda a tua ética, como eu e o Felipe aprendemos com pessoas no nosso percurso. E é o que a gente fez hoje, foi transmitir isso tudo para os nossos colaboradores, nossos corretores que agissem dessa forma e que mantessem o nosso legado. Como eu criei um legado contigo, aprendi muito com você, né, ao longo dessa vida toda, de como ser ético, de como ser as 5 melhores pessoas da minha vida. Correto. E que me influenciam positivamente. Então, você fez parte disso, eu transmiti junto com o Felipe para a Resolute, que se tornou uma família hoje, e é primordial para nós que os corretores mantenham isso. A gente busca todos os dias relembrá-los, né, da seriedade do nome, do nosso legado, e daí agora tu pode Perfeito. tocar. É muito bacana, vocês têm uma imobiliária top, né? O ambiente maravilhoso. Tem até um whisky, como é que é o nome daquele whisky? Macallan, 12 anos. Isso, o ambiente muito legal, um estacionamento privativo. Ele falou do whisky, os caras bebem lá, tudo cachaceiro. Mas qual é o maior patrimônio? São as pessoas. Nome, Resolute, Rock. As pessoas. Faz um negócio errado para ver se o trem não desanda. É o que a gente busca todos os dias, né? Verdade. E olha, para cometer esse equívoco... É rapidinho. Sabe, por mais que zeloso que tu seja, eu me policio diariamente. Eu advogo há 35 anos. 35 anos advogando e, poxa, Hamilton, tu perdeu o processo? Vários. Eu faço o meu melhor. Não, eu não sou Deus, eu não sou nem o Xandão, né? Para saber de tudo, eu perco o processo. Mas a gente tenta dar o melhor e ser o mais zeloso possível, ainda mais quando se trata de uma relação imobiliária. Vamos chegar lá. Eu sempre trabalhei no agronegócio. Sim. Com o banco, depois com as multinacionais, mas ligado a agronegócio. E tive que me reinventar, verdade, foi um desafio também. E é importante que a gente se desafie sempre, porque você não fica na zona de conforto, tô bacana aqui, tô morando em Gramado, agora tô grandão. Não. O meu filho, o Jean, vou contar um pouquinho dele também, ele era do serviço público, trabalhou anos como assessor de uma juíza na esfera criminal, em Passo Fundo. Né? Isso, depois ele passou num concurso para Defensoria Pública, estava morando em Espumoso
E como as coisas não acontecem por acaso, a esposa dele, a Natália, minha nora, também advogada, passou num concurso da prefeitura, trabalhou na procuradoria aqui, na prefeitura. Só se desligou porque ela me deu uma neta maravilhosa. Tem uma netinha de 2 anos. E hoje ela cuida da Parabéns. Isabela, né? E o Jean acabou trabalhando comigo. Hoje ele tem um escritório paralelo também, à parte, onde ele desenvolve um outro trabalho. E eu procurei me reinventar. O princípio do direito é o mesmo. O direito, o Código Civil é um só, mas agronegócio é uma coisa. E foi um desafio essa questão de assessorar a Resolute, porque a grande parte dos negócios que vocês realizam são urbanos, né? São empreendimentos em condomínios, são terrenos. Mas quando tu tens a base, fica muito fácil. Então, realmente foi um desafio de poder assessorá-los. E quando a gente encara, e eu não poderia falhar com o Roque nem com o Felipe, que confiaram isso para mim. Então a gente estuda, às vezes a gente tem que analisar contrato, olhar com muita cautela, procuramos atender rapidamente, sabemos do dinamismo que a corretagem exige. Os clientes às vezes estão ansiosos do outro lado, tanto o comprador quanto o vendedor. Muito e é bem importante colocado. que se agilize o contrato, Com certeza. mas não só isso, que faça rapidamente, faça qualquer coisa, que a gente busque conhecer o primeiro documento, de onde nasce toda a relação, a matrícula, né? No registro de imóveis. Que, de repente, tu pega uma matrícula no registro de imóveis e começa a olhar lá. Tem uma averbação daqui, uma restrição ambiental, um ônus, um financiamento. E aí entra o advogado, porque nesse cenário não dá para brincar. Tem que ser profissional, tem que ser especialista, para se olhar a matrícula, para se saber da garantia. Porque tenho certeza, isso eu vivenciei, poderia citar aqui, sem citar nomes, por várias ocasiões, quantos dos negócios não se concretizaram, que vocês nos passaram. Sim. Né? Por uma orientação e para preservar o cliente. Tudo Quantas comissões que vocês perderam, deixaram de ganhar. Sim, por segurança. Por Preservar o que era mais importante, o nome da imobiliária Resolute, porque um negócio mal feito, ou uma matrícula que tem alguma mácula, ou um negócio que possa dar algum problema depois, melhor não fazê-lo, não é verdade? E depois a gente não está brincando, né? A gente tá com uma seriedade tão grande que as pessoas nos procuram através de um legado que herdaram, o que ganharam, o que passaram a vida toda trabalhando para erguer esse legado financeiro, para buscar algo que dê um retorno hoje. Jamais, não vejo possibilidade de botar alguém numa fria de comprar algo que realmente não vai propor aquilo que sempre foi o combinado. Né? Então é a praxe do nosso relacionamento esse. Se manda a matrícula do imóvel, né? E essa análise passa pelo jurídico, né? Por mim ou pelo Jean, passamos a analisar a matrícula detidamente, porque o que consta nela é a certidão de nascimento do imóvel, né? A história do imóvel. Mas nem sempre ali tudo está ali. Ali está 90%. Hoje os próprios cartórios exigem e se procura conhecer da situação fiscal, né? Principalmente de quem está vendendo. Porque sabemos hoje que há privilégios de credores, especialmente quando tem trabalhista e fisco. Isso aí. A legislação brasileira, eu não sei se no mundo inteiro, não conheço as demais, mas ela é feita com um determinado protecionismo. Sim. Isso... Muito claro isso. Certo ou errado, não sei. O fisco se protege, ele jamais vai querer perder. Então, o que tem que se buscar? Certidão na prefeitura. Vamos ver como é que está a situação do IPTU desse imóvel. Nós tivemos... Está em dívida ativa ou não? Isto, vamos ver lá, a situação fiscal. Imaginemos que o vendedor, um negócio de ocasião, está na iminência de sofrer uma devassa fiscal ou algum lançamento em dívida ativa que pode comprometer. O fisco não quer saber. Se presume má-fé na transferência. Olha que conteúdo tipo riquíssimo, riquíssimo. É muito importante que se pesquise isso. Claro que lá na escritura o cartório vai exigir essas negativas. E aí um outro alerta que a gente sempre dá, inclusive um conselho. Conselho não, é uma orientação que eu dou sempre para Resolute, Roque e Felipe. Jamais dispensar certidões negativas, né? Não. É muito fácil você ir lá no cartório, aqui no Zortéio, qualquer cartório que se escolha, e tem lá uma cláusula. O tabelião, ele é obrigado
a exigir, ele deve exigir as negativas. Mas Se você dispensar, Você pode ele lava concordar as com a mãos. dispensa e Isso, e depois? depois. Daí Como não- fazer, né? Daí não tem como... E depois, como fazer para resolver o imbróglio, né? Se for trabalhista, Chegou um momento, Roque, desculpa cortar, mas um minuto agora importante, que chegou a hora do café com Resolute, A né? hora do café. Eu vou incomodar a Giannini. A Giannini, cereja por do gentileza, nos traga aquele café maravilhoso. O café com Resolute, o melhor café Eu de vim Gramado. pelo café e agora Estamos esquecendo, Estamos né, esquecendo Milton? o café, o assunto É que a conversa é tão bom, né? tão É, boa, boa. a conversa que desenvolve. flui, desenvolve. E como eu estava falando, né, e atrevo-me a dizer que quando a gente está lidando com questões do fisco, né, ressaltando isso, e trabalhista, eu vou um pouco mais longe. Eu acho que muito pouca solução se tem nesse caso quando se dispensa essas negativas aí que podem fazer toda a diferença para que o imóvel permaneça contigo. Ah, mas Roque, doutor Hamilton, o imóvel já foi transferido para mim. O fisco não quer saber, a ação trabalhista não quer saber. Vi casos já de meses tá já escriturado no nome do cliente e o fisco tomar. Isso é Me corrige, por favor, se estou errado, mas eu percebi isso. A jurisprudência é dinâmica e não há muito consenso em determinados temas, mas que o Código Tributário Nacional prevê esse privilégio, assim como a lei trabalhista, que é muito antiga, Sim. tentou se reformar, agora talvez tenhamos um retrocesso, não vamos tocar nesse assunto, é delicado, mas esse protecionismo nasce por uma questão social. O empregado é vulnerável na relação. Sim. Tá? E convenhamos, certo, que existe muita malandragem nisso. Né? Muitas pessoas, na iminência de ver o seu patrimônio dilapidado por execuções, procura se desfazer rapidamente. E, às vezes, na outra ponta, está uma pessoa de boa fé, certo? Sim. Que vai simplesmente pegar a batata quente. O que a gente quer? Não quer entregar a batata quente para o perfeito. seu cliente, para ninguém. Exatamente. Tu quer passar Segurança. Segurança, Negócio investimento. transparente, documentação Perfeito. 100%, um negócio saudável, que não vai ter problemas futuros. Prova Isso é o mais é. importante. E agora eu vou falar aqui da nossa relação. Prova é, e me corrijam, por gentileza, que nossos honorários só são devidos no registro. Sim. Não é verdade? É Correto. um compromisso Correto. que nós temos. Correto. Senão, seria para mim também como profissional. Fiz o contrato, me paga aqui, tá tudo certo, Tá ok, tudo certo. vira as costas, vou embora. Não, a gente acompanha até o final, não é verdade? Com certeza. Verdade. Até o final Muito pode haver alguma... surgiu isso aqui, deu ali. Não, senão o cliente ficaria desprovido. Né? Muitos... muito modo de proceder de muitos profissionais é diferente, eu respeito, cada um tem a sua Tem maneira muita de gente proceder. nos acompanhando aqui, Roque. Tu viu ali nas mensagens? ó, Acho que um agradecimento especial aqui a algumas pessoas que estão nos assistindo aqui. A William. minha mãe, Zenaide, um abraço para você e obrigado pela Pietro. presença. Fã Pietro. incondicional. Pietro, Patrícia, O Jean, grande Jean, Jean. grande O Jean. William também. Show de bola. Obrigado aí pela presença de vocês todos aí nos ouvindo. A Patrícia, inclusive, disse Obrigado, Giannini, pelo café. Esse Boa maravilhoso café. boa noite ao a presença de hoje no Café com Resolute, a Milton, sempre agregando conhecimento, sucesso ao podcast, a Resolute Imóveis e a todos os seus funcionários e a Milton e família. Muito obrigado. Que legal. O Sempre Jean, é bom receber o carinho. excelente episódio, com grande aprendizado. Um abraço a todos e meus desejos e sucesso ao podcast. A Cleide, parabéns, mais um Café com Resolute podcast de sucesso. Olha aí. Bacana, Bastante que bom gente ouvir, nos né? assistindo. Legal, gente. Obrigado. Tá vindo o teu café pra gente fazer o brinde. E eu já fui me antecipando. Não tem problema. Esse aroma vai chegando assim, né? É demais. É gostoso, É bom. né? Café é maravilhoso. Que show, que show. Mas que bom. Então, seguindo assim sobre esses cuidados, um contrato bem feito,
Não existe o contrato perfeito, né? Mas o contrato bem feito vai elidir muitos problemas. Muita dor de cabeça, né? Se algum dos contratantes... E outra coisa que é combinado entre a gente não puxa para lado nenhum, nós não temos lado. O corretor tem lado? Não tem. Obrigado. O corretor não tem lado. Advogado, neste caso, se eu vou defender alguém, eu tenho lado. Tem um lado. Eu vou ter lado. Nesse caso, nós não temos lado. A segurança não é só para o comprador, mesmo que... Ou para o vendedor, que normalmente vocês atendem o vendedor, né? Ele confia o imóvel a vocês e vocês têm o cliente. Tem toda uma Tem o responsabilidade cliente vendedor e o cliente comprador, né? Jamais houve... Tá? E jamais, eu tenho certeza que nunca haverá, por parte da Resolute, Roque, da equipe, Felipe, dizer, puxa a brasinha aqui, bota uma multa aqui, porque não sei. Não. Os direitos devem ser garantidos para ambos, que senão, até porque, por uma questão legal, se for quebrada a isonomia no contrato, ele é revisto. Sim. Né? São as chamadas cláusulas leoninas, aquelas abusivas. Não existe mais. Hoje não se concebe mais isso no direito. Um cliente me perguntou, né, na semana, que eu comentei com ele do nosso episódio aqui, que a gente ia conversar bastante sobre o direito imobiliário, enfim, assuntos pertinentes a isso, e ele levantou uma dúvida, né? Que ele pediu para ser passada aqui para você compartilhar essa informação que ele está lá nos assistindo. Então, a pergunta que ele fez é a seguinte: ele fez uma compra, um contrato de compra e venda, onde tem um financiamento nesse contrato. E o vendedor acha prudente colocar isso numa escritura com cláusula resolutiva. Aí as pessoas lá do outro lado estão certo, pensando, né? Mas que é isso que o Felipe está falando? Cláusula resolutiva. O que significa isso numa escritura de compra e venda? Perfeito. Primeiro, há uma mística acerca de... possível... Fazer um brinde Opa, aqui. vamos a ela? Um brinde aqui. Esse aroma tá e é bom o café. Ainda mais café com Resolute. Olha só, e o jurídico? Muito bom, Janine. Muito obrigado. Muito bom. A união perfeita, né? Hoje o café, amanhã um negócio e o Macallan. Opa, Macallan. Fechou. É isso aí. Boa. Tá bem. Mas vamos lá. Sobre vender imóvel hipotecado, imóvel com outras garantias, imóvel financiado, né? Muitos dizem, isso aí é furada, não dá. Dá sim, gente. Não tem problema. Os direitos patrimoniais ainda são disponíveis no nosso país, né? Ainda. Nós temos direito de assim posse permaneça, né? e propriedade. Evidente que os cuidados, nesse caso, terão que ser redobrados, né? De se verificar junto à instituição financeira, a posição dos contratos, dívida, referir isso no contrato, evidentemente, tá? Para o caso de escritura pública, necessariamente a anuência do órgão financiador para a escrituração, porque o registro de imóveis, né, porque há uma transmissão de propriedade. A transmissão efetiva da propriedade se dá na escritura de compra e venda, não no contrato. Sim. Porque há duas figuras legais perfeitamente válidas. Uma, o contrato preliminar, que são as promessas de compra e venda, e o instrumento definitivo, que é a escritura. Então, o contrato admite, a promessa admite que faça-se a compra. Quando for escriturar, a anuência do órgão financiador ou a quitação do imóvel, evidente, da transferência. Cláusula resolutiva, vamos a ela. É uma das mais importantes num contrato de compra e venda, porque ela garante que, na eventual inadimplência, que o comprador não pague pontualmente, tu possas retomar o imóvel independente, inclusive em muitos casos de ação judicial, que é a chamada cláusula resolutiva automática. E esse acho que é um ponto que eu devia de fazer uma vírgula aqui, e é uma grande dúvida entre várias pessoas do ramo imobiliário. Eu acho que o senhor pode sanar ou deixar muito mais claro do que eu explicando. O que dá mais segurança? Um contrato muito bem redigido, muito bem feito, com uma cláusula resolutiva, ou, né, constando ali a dívida, ou a cláusula resolutiva constando na escritura? O que é mais seguro hoje? A escritura, sem sombra de dúvida.
Me resguarda muito mais do que o contrato. Por duas razões, Por diria. favor. Ela é o instrumento formal, inclusive previsto em lei, como o único documento válido para a transmissão de propriedade. Muito bem. Porque o contrato ele é preliminar. Uhum. O contrato gera direito entre as partes. Ponto. As partes terão que respeitar o que assinou, está assinado. A escritura Garante é a que propriedade. garante a propriedade, a possibilidade de transmissão da propriedade. Então, a cláusula resolutiva ou qualquer outras cláusulas garantidoras em escritura, por essa razão, por ser o título apropriado para a transmissão da propriedade e porque ele é lavrado por tabelião. Sim, dá muito. Né? O advogado, o Roque, nós, pessoas comuns, não temos a chamada fé pública. Sim. Né? O contrato poderia ser discutido, alguma cláusula que tal. Não. A escritura é sagrada. É o que é. É sagrada. Hoje, então, tu está me dizendo que se houver uma desavença entre o comprador e o vendedor e isso for para questões realmente oficiais perante um juiz, ele daria muito mais importância para algo que foi realmente escriturado e lavrado com a cláusula resolutiva constando a dívida do que um contrato hoje. Sem dúvida. Não deve, a rigor, digamos assim, os dois documentos são eficazes e válidos. Sim. Mas a escritura tem a fé pública. Lavrada ali, incontestável, lavrada, né? Exato. E é a última manifestação de vontade das partes. Legal. Então, nesse caso ali em específico da pergunta do meu cliente, então, que ele fez o contrato de compra e venda e agora o vendedor está exigindo uma escritura e quer que coloque essa cláusula resolutiva lá. Constando a dívida. O que significa isso? Ponto para o vendedor. Ele está correto. Ele quer se garantir de que ele está transferindo a propriedade, mas se resguardando que, em caso de inadimplemento, a escritura volte para ele. Porque enquanto nós estamos no campo do direito das obrigações, num contrato sem uma escritura, você pode entrar com uma ação ou uma notificação, muitas vezes, dependendo do contrato, uma simples interpelação, você anula o contrato. Sim. Se o comprador quer a escritura, você já está dando o passo seguinte. Você estava namorando no contrato, aí tu casou. Não tem jeito. Ótimo. Então, quer divorciar? Lá no contrato é simples, aqui não, depende de uma série de coisas. Então, na escritura, a cláusula resolutiva te possibilita realmente que tu tenhas de volta a tua propriedade caso o comprador não cumpra com as obrigações. Ótimo. Agora vamos abrir um parênteses rápido, sabendo que tem muita gente assistindo e é importante que isso seja dito. Tá? Nem sempre. O contrato e a escritura são equânimes, vamos dizer assim. Às vezes o contrato se estipulou uma coisa, um determinado valor, e as pessoas, por conveniência, a escritura é outro valor. Isso provavelmente é uma dúvida de muita gente, né? Então, às vezes, esse tipo de cláusula é inviabilizada porque as pessoas não retratam na escritura a realidade do negócio. Né? É muito comum isso. Podemos falar abertamente aqui. Sim, né? sim. Se compra um imóvel de 1 milhão, vai escriturar por 500 mil. Isso é uma praxe que se adotou. Não é legal que se diga isso. De deixar de passagem muito claro, não é Mas legal. nós sabemos o impacto tributário que há. Sim. Desde o ITBI, ganho de capital e assim por diante. Então, isso tem que ser pensado. Muito Se bem colocar colocado. uma cláusula resolutiva no contrato, tu não tem como fugir. Sim. Você tem que abrir o jogo. Às vezes, então, por conveniência, acaba se fazendo um contrato. Isso. Né, de compra E venda. isso tudo passa pela análise daquele especialista. Né? Nós, muitas vezes, nos cercamos do contador, porque eu não tenho informações, nem mesmo vocês, sobre o impacto tributário que pode haver numa negociação. Com certeza. Certo? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de Como é dúvida. importante Muito tudo bem isso. lembrado, Muito bem, doutor nossa. Hamilton. Por quê? Muitas vezes, vou vender, tá lá no meu imposto de renda 500 mil o apartamento. O apartamento se valorizou. Foi a 1 milhão. Foi a 1 milhão, 2 milhões, o que é muito comum. 15% O cidadão de ganho vende capital. e fica muito faceiro. Né? A reação é Sim. essa. Acha caro pagar 6% para o corretor. Aham. Aí quando vê, vem uma notificação da Receita Federal. ai. 15% é o seu ganho de capital. Sobre os 500 mil que excedeu, né? O valor 500, 1 original. milhão, 2 milhões.
Então, por Aí o isso, corretor ficou barato. sim, e quanto negócio que acabou não evoluindo justamente por conta disso, pela seriedade que a gente leva os negócios e deixa todo mundo Muito muito claro. claro, muito especificado, principalmente quando precisa-se que o negócio fique dentro dos parâmetros do comprador. Né? Então não dá Correto. o vendedor, mas eu precisava menos. Não tem menos. Então não tem negócio. Isso é fundamental, ver como não é tão simples, né, a atividade do corretor ou do Não. advogado. Exatamente. Não é porque ela não envolve, parece muito simples, as pessoas olham, eu vou lá na imobiliária, coloco a venda, aí vem o outro, aproxima, nossa, um passe de mágica, Isso, pronto. Papum O cara resolvido, botou né? o pila na guaiaca e agora vamos abrir o Macala, vamos tomar ali champanhe, o Rock leva lá no restaurante da Rua Coberta. Não, gente. Não Há todo um aparato Na rede acerca social, na disso. rede social é muito bonito, mas por Claro. trás dos bastidores tem todo esse comprometimento, toda essa preocupação nossa para com os nossos clientes, amigos, parceiros, aqueles que porventura vier, né, a fazer negócio com a Resolute. Então, Correto. Eu importante acho que isso. todo profissional, né? Eu acho que não é só a questão da Resolute, eu acho que a gente tem que abranger. Para isso, a seriedade do mercado está aí. Até porque se a gente não incentivar, Felipe e doutor Hamilton, outros a serem sérios, vão desmerecer a profissão do corretor. Então, acho que todo corretor que está ouvindo aí tem que buscar toda a orientação de forma bastante objetiva, assertiva, para que o negócio sempre seja muito claro, mesmo na angústia da venda e sabendo que vai perder aquela comissão. Vou dizer o seguinte, tu não está perdendo absolutamente nada. Tu está deixando de adquirir eu ia dizer um palavrão, um baita de um problema na tua vida, porque isso pode vir a acarretar muita coisa lá na frente. Né? Mesmo com todo esse conhecimento aqui que a gente está conversando, entendendo, a gente sabe que tem muita gente no mercado que não é assim que funciona, né, Rocky? Muita gente fazendo coisas erradas, enfim, que mesmo a gente orientando e passando os feedbacks corretos, né? Tem muita gente no mercado que faz coisas erradas. Mas o mercado é seletivo, não perdoa. Não, o mercado não perdoa. Eu não estaria há 35 anos advogando, né? Mesmo. Pode até parecer, eu estou há 9 em Gramado, né? Mudei em 2014. Eu não estaria também há 16 anos, o Rock há 15 anos no mercado imobiliário. Hoje coloca lá no Google o nome, o número da OAB, vai puxar capivara, né? Vou dar um relatório ali. Não, né? dá. Esse aqui cometeu isso aqui, não tem mais como. Né? Você não pode mudar de cidade, inclusive de país. O teu nome vai contigo, não tem como. Ainda mais uma cidade como Gramado, cidade Claro, pequena, principalmente. todo mundo se conhece, fala um sobrenome, fala aquela família, fulano de tal, sei quem é, conheço a avó, conheço o tio, então realmente... Por isso que eu chamo isso de legado. É de exatamente. suma importância e manter isso, né? Como manter o CPF limpo, né? O Serasa perto do 1000 lá, do score. Discord. Conversa boa, conversa produtiva aqui, mas já estamos chegando no final, né, meus amigos? Já estamos Como aí com passa rápido. uma hora aí, quanto, Cristian? 17. 1h17 já de Conversa podcast. boa, flui, né? Flui, é muito rápido. O tema também é bastante acolhedor, né? De suma importância aí do direito imobiliário, né? E um pouquinho da história do Hamilton. Então, tudo que é gostoso realmente... Como no primeiro episódio, né? Sim, acabou. com certeza. Eu, por mim, eu ficaria mais 1 hora, mas daí o nosso podcast vai se prolongar, as pessoas não vão assistir, enfim, vai ficar meio xarope, né? Aproveitar esse momento também para já deixar registrado que o nosso próximo convidado aí no terceiro episódio do Café com Resolute vai trazer muitas informações aí interessantes e importantes para a área da saúde, para Gramado, uma coisa inédita aí para o mercado de Gramado. Acho importante. Gramado é uma cidade com tantas belezas, qualidade de vida, infraestrutura. A gente não pode deixar de ressaltar que a saúde precisa caminhar junto. Algumas coisas ainda somos carentes. Exatamente. Dá um spoiler aí. Qual é a especialidade do doutor? Oncologia. Bacana. Fundamental. Oncologia. Baita do conhecimento, e que nem o Felipe falou,
Acho Não que vou tem que andar abrir, junto, não né? vou abrir aqui Não, o assunto, não, senão só o spoiler, deixa é só só um esse. spoiler aqui, uma curiosidade no pessoal, mas é um assunto de bastante relevância para Gramado, para as pessoas que vivem aqui. Então acho que vai ser bastante interessante e Vai válido ser de também. suma importância, né? Falar sobre saúde hoje numa cidade como Gramado tem que andar junto. Não tem outra opção, senão a gente acaba pecando em algumas coisas. E a vinda dele aí vai dar bastante tema aí pra gente deixar algumas coisas claras, né? Para a questão futura e até para investimento, né? Muita gente deixa de vir a Gramado, atrevo-me a dizer aqui, não gostaria de falar, Com mas certeza. deixa de vir a Gramado por dois motivos, né? As nossas vias congestionadas, mobilidade e a questão de saúde, né? Que assunto bacana, Rock. Tu falou agora em mobilidade, mas foi aprovado recentemente agora a nova perimetral lá, né? Isso vai destravar um pouco o trânsito da cidade de Gramado, vai desviar o trânsito pesado, né? Pelas vias laterais. 28? Não, é Piratini com a Prinstrup. Vai ser uma perimetral. Vai ser uma perimetral nova que vai ser construída lá, né? E, enfim, aquela região, inclusive, aí, ó, o pessoal no mercado imobiliário, aquela região lá vai crescer muito. Olha a dica, olha a dica. Resolute já tem alguns imóveis naquela região lá prospectando. Então, você, investidor que está pensando em colocar seu dinheiro num imóvel seguro para fazer ele render, muitas vezes dobrar ele de valor. Tá aí uma dica aí, pessoal. Os corretores que quiserem fazer parceria também, né, Felipe? A gente tá aí aberto sempre. Que bacana. A gente não vende imóveis, né, Roque? A gente vende a informação. E eu moro ali, eu passo diariamente. Hoje tem várias máquinas, já tá acontecendo. Tá acontecendo, tá? As máquinas da... Acho que assim que possível, né? Montar de repente até pelo Maps, né? O trajeto, pegar essa informação correta com a prefeitura, montar um postzinho com o trajeto que vai ser feito ali e em breve, então, nas nossas redes aí vai estar essa informação, acho que é importante. Com certeza. Amanhã vamos verificar isso aí. Olha que assunto legal. Essa questão da mobilidade para Gramado, mas também temos a informação na área da saúde, né, que vem crescendo muito. Acho que a prefeitura, o governo em si vem pensando e se preocupando muito nessa questão. E, por terceiro, a questão da educação. Acho que esses três pilares, educação, mobilidade e saúde, tem que andar junto. Tem que andar junto, porque Gramado vai trazer cada vez mais clientes mais qualificados, pessoas querendo morar em Gramado, viver Gramado. A questão aeroporto também, outro assunto aí com muita relevância. Vai ser próximo aqui, Vila Oliva, para quem não conhece, é interior de Caxias, junto a Gramado. Questão de 45 minutos o aeroporto até Gramado, Canela. Então isso vai trazer muito investimento, muito dinheiro para Gramado. Todos os sentidos, muito emprego. Sim. Então isso é importante a gente ressaltar. Gramado é uma cidade rica, já próspera, mas esses investimentos são necessários, né, para que mantenhamos isso e principalmente para que se dê conforto, comodidade para aquele que quer vir, né, morar ou investir, morar, ter qualidade de vida, tudo isso faz parte, né, principalmente da qualidade de vida, né. Show de bola, pessoal. Hamilton, quero agradecer imensamente pela tua grandiosíssima participação no Café com Resolute Podcast. Além de ser um grande amigo, um grande profissional, né, estar aqui com a gente é uma grande honra ter você aqui. Eu fico devendo a história do William, que eu queria ter contado, mas o tempo passa muito. Eu fui tutor, gente, fui tutor. O Hamilton, ele não confiava nada em mim, né, na época que ele largou o filho dele de 15 anos em Gramado, morando na cobertura, sozinho, e eu, né, tava lá cuidando dele todo dia. Os primeiros dias eu levava ele para a escola, buscava, o trajeto é esse, né, não precisa ficar se preocupando muito. Mas eu cuidei do filho dele. Literalmente foi a babá. Isso. Foi a babá do William. O William, para quem conhece, o William tem mais de 2 metros de altura, um monstro de grande, mas eu pegava na mãozinha dele e levava para a escolinha lá no CNC. Isso, 15 anos. Olha só. Nós precisamos fazer, porque o ano letivo começava em fevereiro. Isso, e eu precisava cumprir meus contratos com os clientes até maio.
Nós mudamos dia 20 de maio de 2014. E esse período, o Rock ficou de tutor do Olha William. só, Do William, que William. responsabilidade. Tu tá me né? devendo aí, tu tá me devendo. Eu tinha que ter batido umas fotinhos, né? Eu com a mãozinha dada, te levando pra escola. E daí hoje daí tu ia ver daí. Mas é eu que William. agradeço. Antes de finalizar aqui, nós temos uma pergunta aqui pro Opa, Dr. vamos a Hamilton. ela? Deixa eu falar aqui, Patrícia perguntando, Dr. Hamilton, para finalizar, gostaria da sua opinião sobre a importância de procurar um profissional como um corretor competente ou advogado, tanto na venda quanto na compra de um imóvel. Pode parecer suspeito o que eu vou falar, mas, gente, não tem porquê nós estarmos reunidos aqui num podcast, não estamos aqui para enganar ninguém, Não, né? o objetivo verdade, é... nós estamos bem estabelecidos na vida, certo? A Resolute já tem nome e tudo. Não é, por querer que as pessoas gastem o seu dinheiro ou que procurem um corretor, um advogado. É realmente porque com dinheiro não se brinca. É um investimento, é suor, é trabalho, né, da pessoa, e às vezes pode parecer muito o serviço de corretagem, 6%, tu olha sobre o imóvel, aquele dinheiro foi fácil, coisa e tal. Não é, gente. Nós temos que nos cercar, é como um profissional médico, como um dentista, como um mecânico. As pessoas são criteriosos, né, com procurar um mecânico, gente. O profissional habilitado para conduzir uma compra e venda, uma negociação, é o corretor de imóveis. É o corretor de imóveis. Os clientes de vocês não entram em contato comigo, mas e o corretor de imóvel está assessorado. Sim, né? muito. Ele tem o aparato dele, certo? Então, o corretor de imóveis é que vai saber, Patrícia, fazer com que a coisa aconteça e que não haja dissabores. Mas com certeza. Ótimo. Né? Então, isso é o que se diz aí no jargão comercial, né? Esse percentual, o ganho do corretor de imóveis, você tem que colocar no investimento, principalmente quando tu és um vendedor. Né? Tem muita gente, eu fico apavorado, a gente passa em Gramado mesmo, vê plaquinha lá, uma plaquinha de vende, tratar direto com o proprietário. Eu fico imaginando que segurança terá esse vendedor daquela plaquinha, tratar direto com o proprietário, que aparece um cidadão lá, eu chego e vamos fazer um contrato aqui. Como? Eu não consigo compreender como ainda existam negócios hoje. Ele muitas vezes pensa na economia da comissão do corretor, e isso, por sinal, é o mais barato. O barato sai caro. Né? Já devem ter ouvido esse ditado. Exato. Né? E tal qual o advogado. Só para continuar respondendo, finalizar, né? Nessa corretagem, né? Esse dinheiro não vai para o bolso do corretor. O corretor tem imposto. Ele tem que pagar o aluguel lá do seu estabelecimento, ele paga o advogado, ele paga a secretária, o telefone, a internet. Tem que pagar o cliente que foi captado para fazer a compra, né? Então, com certeza, tudo gera um custo. Sinceramente, é uma economia besta de se fazer, né? De não se procurar o profissional adequado para cada negócio. E aí vamos usar uma expressão lá, corriqueira, né? É cada macaco no seu galho. O corretor é o cara que faz a corretagem. É o advogado que entende de direito, né? É o mecânico que entende do carro, é o médico que sabe tratar da tua saúde. Né? Então não vá se meter a corretora ou pegar o cara da esquina. Sim, o 6% em relação ao dissabor que isso pode gerar no futuro é mínimo, né? E passa por tudo aquilo, aqueles cuidados que nós referimos aqui, a questão tributária, o impacto que tu pode ter, esse 6% sai de graça. De graça. Temos um cara de Sorriso. Olha só. Sorriso, olha aí. Conhece Raoni Gustavo Friedrich? Ah, sim, olha aí, prestigiando de lá. Parabéns pela entrevista, acompanhando de Sorriso, Mato Grosso. Muito bem, obrigado. Muito bem. Legal. Fico muito agradecido de saber que a gente vai longe, né? Atravessa a fronteira. Não, vai. A brincadeira vai longe aqui, que nem eu te falei, a gente fica aí até amanhã conversando e dá muita opinião, dá muita... conversa, mas daí se estende demais a coisa... E nada impede que em outro dia, em oportunidade, nós voltemos aqui para conversar sobre direito, conversar sobre Gramado.
Que tem muito assunto ainda para desenvolver, muita coisa que não dá para falar num simples episódio, né? Senão vai, como o Rock comentou, se prolonga muito, demais, né? Fica muito... Mas foi assim uma experiência incrível aqui, vivenciada hoje, ao lado de pessoas fantásticas aqui. Doutora Milton, muito obrigado de novo aí pela tua presença. Rock, obrigado aí pela parceria, gratidão pelo aos episódio senhores, gratidão aos senhores e gratidão aí Vamos a chegando... todo esse esclarecimento aí para o nosso público, né? Para nós mesmos, acho que enriquece muito esse tipo de informação, os teus exemplos, né? Que veio de outra cidade que não tinha um tratamento de segurança tão bacana quanto né, a qualidade da segurança que nós temos, a qualidade de vida, o porquê que você escolheu o Gramado, né? Então, foi tudo muito maravilhoso e além do teu respaldo junto da Resolute e essa assessoria que tu presta para nós, aí eu só tenho muito, muito que agradecer aí. O nosso profissionalismo, ele só é por pessoas como você que fazem parte da família Resolute. E parece que, pela nossa amizade, que ficou transparente aqui. Não dá para esconder que nós, antes da relação profissional, nós tínhamos uma relação de amizade, né, Felipe e Rock? Sim. Então, parece que essas palavras podem soar um tanto quanto demasiadas, mas não é. O que a gente falou aqui, os elogios do Rock e do Felipe, eu aceito, porque eu sei que são sinceros. E a recíproca é verdadeira. Eu sempre. Que agradeço, né? Eles sempre nos atendem com simpatia, não só por ser o jurídico da Resolute, mas já me utilizei mais de uma vez dos préstimos como cliente da Resolute. A única condição que o Rock e o Felipe colocam é que se eu fizer um negócio lá, não posso cobrar pelo contrato e pela assessoria. Mas tudo bem. Ele queria cobrar o contrato da compra dele mesmo. Isso. É verdade. Brincadeira, nós temos essa liberdade de brincar. Gente, obrigado mesmo. Obrigado você aí, obrigado e uma boa noite para todos que estão nos ouvindo e nos espiando e através do YouTube. Fiquem atentos, né, pro próximo episódio, então, que vai ser daqui uns 15 dias, mais ou menos. Não na quarta-feira que vem, na próxima, né, o Dr. Alfredo vai estar aí, e depois do ao vivo aí, quem quiser nos assistir, YouTube, Deezer, Spotify, né, a CT Mídia tá aí fazendo esse trabalho maravilhoso aí com a gente, e agradecer o Christian, a Janine, sempre de prontidão aí, né? E todo um zelo para que tudo saia de forma muito assertiva. Obrigado, então, Christian. Esse café Janine. Vai ficar famoso aqui da Janine, né? Cafezinho legal. E olha só, deu outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Não querem que a gente vá embora? Vamos responder as todas. Ana Kruger, parabéns pela iniciativa, o Café com Resolute, episódio de suma importância, sanando muita dúvida relacionados ao jurídico imobiliário. Abraço ao Milton e família e também a equipe Resolute. Legal. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana. Obrigado por compartilhar aí tua opinião. Muito importante para nós. Então, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Obrigado e Hamilton. Certo, obrigadão. Obrigado a vocês. Tamo junto.